Saudações esmeraldinas. Olha, para quem mora em Goiânia, hoje é feriado. E eu espero que para vocês o dia esteja tão bonito, esse dia da padroeira de Goiânia, quanto o gol do Apodi. A gente está com a cabeça leve hoje, graças ao pé pesado, aquela bomba que foi assim, um chute meio folha seca, que o Apodi, o Apodi virou uma figura emblemática já na história dos que passaram pelo Goiás, né? Não dá pra gente negar isso. E eu tenho uma surpresa para vocês que eu vou falar depois do comentário que vai ser breve em relação ao jogo de ontem mesmo, porque não dá para falar muita coisa, mas tem uma surpresa agradável no vídeo de hoje para vocês aí, que acho que vocês vão se deleitar. Quem quiser acessar, obviamente, né? Mas acho que vocês vão querer. Enfim, Goiás ganhou 1-0, uma vitória, na verdade, Apodi 1, Universitário 0, porque o Goiás em si não jogou nada na partida, foi uma decepção técnica e aquele jogo em que a gente torce para sair um golzinho, né, chorado, e foi isso que aconteceu, não foi um golzinho chorado, foi um golzinho de chorar pela beleza. Quem esteve lá, eu infelizmente não pude. Eu tô aqui, hoje é feriado, mas eu tô trabalhando, a coisa tá pesada. Ontem também, mas eu assisti o jogo pela televisão e olha, eu fiquei com muita vontade de estar ali atrás daquele gol, como eu estive tantas vezes em vários jogos do Goiás, né? Para ver golaços como aquele, coisa rara da gente ver assim, né? Ao vivo, realmente é uma bênção para quem esteve. E a gente vai lembrar um pouco disso aqui durante esse vídeo. Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like já nesse vídeo. Você que conhece nosso trabalho aqui no canal Verde 33. Eu sou o Helder Dias. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é um canal dedicado ao Goiás Esporte Clube. A gente fala de outras coisas de vez em quando, mas esteja à vontade para comentar aqui, principalmente. Se não quiser comentar, se inscreva no canal. Aí já somos mais de 900 inscritos aqui. Agradeço a todo mundo que nos acompanha aí diretamente aqui no Verde 33, aí já tem uns 2 ou 3 anos, né? Enfim, o Goiás fez uma partida pro gasto ontem, não foi um jogo... novamente, né? O Goiás tem sempre tratado a competição sul-americana, a sul-americana e a Copa Verde também em segundo plano, e foi novamente o que aconteceu. Dos 4 jogos que o Goiás fez até agora pela Sula, somente lá em Lima o Goiás teve um time titular ou perto daquele 11 tradicional que a gente considera aí o melhor 11 do Goiás. Já é tradicional porque é praticamente o único, né? Dá para fazer uma escalação aqui rapidão aí da defesa com o Tadeu, o Maguinho, o Lucas Alter, o Bruno Melo e o Sander. É o meio de campo ali com o Morelli ali segurando a barra, mais o Zé Ricardo atrás, o Dieguinho e o Palácios mais à frente, e o Vinícius e o Matheus Peixoto no ataque. Esse é o 11 do Goiás titular, considerado por mim, apesar do pessoal discordar, Vinícius, tal. E a gente tem poucas peças além dessa. Uma é o Apodi. O Apodi ele só não é titular no Goiás por um motivo. Ele não é mais o mesmo Apodi. Quer dizer, ele não é um Apodi que dá conta de jogar com a intensidade que ele sempre jogou durante a carreira dele no auge físico, os 90 minutos. Então ele tem que ser usado... parcimoniamente, de modo parcimonioso, vamos dizer assim. E foi o que aconteceu. Entrou ali meados do segundo tempo e mudou a história do jogo com um golaço que é o gol de quem tem coragem. E o Apodi, uma das vantagens que ele dá para quem tem ele no elenco é a audácia que ele tem, entre aspas, não é uma falta de responsabilidade, né? Mas é uma coragem além do normal dos demais jogadores. Mais do que isso, ele tem uma certa eficiência. Ele erra gols, como contra o Corinthians, ele errou e depois acertou erra gols feitos e é capaz de fazer o que ele fez ontem, porque ele tem essa capacidade de arriscar. Então, foi o gol que salvou o Goiás em relação à classificação na Sul-Americana, porque ele vai para a liderança, tem uma tranquilidade aí para poder jogar, de repente, já classificado na última rodada, se ganha o próximo jogo aqui, que é um jogo contra o Gimnasia, né, um jogo em casa contra o adversário mais fraco, que embora tenha ganhado o jogo ontem do Santa Fé, o Goiás joga aqui,
Se ganhar, dependendo do resultado do confronto entre Universitário e Santa Fé, o Goiás já pode estar em primeiro lugar, aí com 11 pontos, e ninguém chegar a isso, o Goiás já fica mais tranquilo aí para o último jogo cumprir tabela lá na Colômbia, aí pode mandar o time misto, pode fazer o que for. Mas me preocupa um pouco a diretoria pensar nisso de que a Sul-Americana não vale tanto assim, porque de repente pode prejudicar o desempenho no brasileiro. É aí que eu digo que a diretoria e a torcida do Goiás muitas vezes não pensam a mesma coisa. A diretoria do Goiás, a gente usa uma palavra que pode parecer ofensiva, mas não é ofensiva. É uma palavra que significa aquele que se guia pelo meio, aquele que se guia pela média, que não quer ir acima nem abaixo. Essa palavra é medíocre. É alguém que está ali no meio, que não quer, ou não vai ser, ou não dá conta de ser brilhante, né? E aí que está o meu dilema. Eu não sei se a diretoria do Goiás opta pela mediocridade ou se não dá conta de fazer mais, né, do que isso. Porque está satisfeita se o Goiás não cair, pelo jeito, e está satisfeita de disputar a Sul-Americana, de repente, nessa fase, passa mais uma e tal, de repente, se der, sabe? Porque não vê, a gente não enxerga ambição, né, nessa diretoria do Goiás. Quem dizer o contrário, vai lembrar de momentos igual no jogo ano passado da Copa do Brasil, que o Paulo Rogério chega lá e fala de Libertadores, e depois foi aquela coisa que a gente viu, né? Não conseguimos ganhar nem o brasileiro, não passamos nem perto aí de alguma coisa maior no campeonato. No campeonato goiano desculpa, não sei se falei brasileiro, goiano, Goiás não ganhou o goiano, e na hora de chegar o Campeonato Brasileiro ficou ali, não teve perigo de rebaixar na maioria do tempo, mas também não chegou perto da faixa da Libertadores, ficou ali mediano. E aí mediano é a palavra que a gente usa quase sempre para quem se contenta com isso, é medíocre, né? Infelizmente, eu tenho que dizer isso. E a torcida do Goiás quer mais, e faz décadas que a gente quer mais. Eu estava ainda naquela turma que inventou aquela campanha, né? Uma ideia brilhante aí que cresceu e tomou forma pelas mãos aí, pela cabeça do meu companheiro de arquibancada Elias Júnior, né? Que era fazer a Estrela Dourada, né? A campanha Eu Acredito na Estrela Dourada, que é um título importante. Naquela época o Goiás tinha chance real de conseguir ser campeão brasileiro de verdade. E estava muito bem, e de repente o time desandou, porque atingiu o objetivo dos 45 pontos, que era escapar do rebaixamento, e a partir daí não deu mais. Mas naquele momento o Goiás estava ali disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, e foi um campeonato que quem ganhou foi o Flamengo, que saiu lá de trás, né, lá do 10º lugar, com o Adriano e o Wagner Love, né, o Império do Amor na época. Eles conseguiram galgar as posições e foram campeões, né? Um campeonato que todo mundo que tivesse um time mais ou menos, não precisava ser um time do eixo, o Goiás estava com um time acertadinho, poderia ganhar, porque não tinha nenhum bicho-papão, né? E o Flamengo foi lá e ganhou. Mas depois disso teve a Sul-Americana em 2010, depois a gente sabe o tanto que é difícil para o Goiás chegar na final. E é uma chance real que o Goiás tem hoje de ir longe na Sul-Americana, se acertar esse 11, se tiver prioridade na competição. E aí fica aquele medo, mas se eu vou bem, vou mal no brasileiro, o elenco se desfaz, enfim. É prioridade, né? A prioridade da diretoria, uma prioridade da torcida. Parece, né, que a diretoria não consegue entender que a torcida quer títulos, quer glórias. E quer, por exemplo, agora que a Copa Verde é muito pouco, porque a gente sabe o nível técnico, que é a Sul-Americana. Mas quer que ganhe a Copa Verde, vamos ganhar provavelmente, porque joga com uma grande vantagem em casa agora contra o Paysandu no último jogo. Mas eu quero falar agora no final do vídeo, fazendo uma homenagem ao Apodi também, né? Porque ele entra para a galeria daqueles gols mais bonitos e mais memoráveis da história do Goiás, uma partida que era importante, né? Não totalmente decisiva, como outras que aconteceram, mas gols bonitos dificilmente acontecem em partidas decisivas, né? Muito decisivas. E eu selecionei aqui 10 gols históricos do Goiás, memoráveis, vamos dizer assim. E o primeiro deles, que está na seleção, é o do Luvanor, que decidiu o Goiás, a vaga para o Goiás lá no Brinco da Princesa em 1983.
um golaço do Luvanor, ele tinha feito o primeiro também. Então esse é um gol. E é uma relação de gols, são 10 gols além do gol do Apodi. Então é o Apodi mais 10, por isso o nome desse vídeo, né? Então tem esse gol do Luvanor. Depois, no segundo semestre daquele ano, o Goiás ganha de 4-0 do Vila com 2 golaços do Carlos Alberto e do Carlos Magno, que está aqui também. Tá tudo na descrição desse vídeo, então eu quero que você acesse. Depois desse, o Goiás vai ter o gol, tá anotado aqui, o gol do Fernandão, obviamente, com a narração do Edson Rodrigues, que vocês podem conferir aí também, que sempre é emocionante rever e ouvir de novo. Uma homenagem também aí ao maior locutor da história de Goiás e um dos maiores da história do Brasil. Depois tem também o do Dil, aquela bicicleta contra o Fluminense na Copa do João Avelange de 2000, né? E depois, enquanto passa o carro do Leite, que eu não vou deixar de gravar esse vídeo, né, por conta disso, o Rafael Moura naquela partida de quartas de final da Sul-Americana, aquele golaço lá no Centenário, né? E um gol importantíssimo para o Goiás naquele momento. E aqui tem mais o gol do Ricardo Goulart em 2012, no final do jogo contra o Atlético Paranaense, que vocês vão lembrar, Série B de 2012, aquele timaço do Goiás. E depois no ano seguinte o gol do Walter contra o Flamengo, dos vários golaços que o Walter fez, acho que aquele que ele pega de primeira, aquele chutaço, é muito, né? Aquele empate 1-0 é muito emblemático, aquele gol. E depois desse tem o do Maranhão, que passagem não é muito memorável pelo Goiás, mas aquele gol contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2018 é inesquecível. E aí a gente tem o gol do Michael em 2019, no ano seguinte, contra o Inter, que é um golaço também, que marca a passagem do Michael, aquela camisa do Goiás, um verde meio azulado, né, meio azul celeste, um golaço também. E por fim, claro, o gol do Apodi. Então estão todos aqui, vocês podem rever cada um. Também tem os melhores momentos do jogo de ontem, se é que teve melhores momentos, além do próprio gol do Apodi, né? Enfim, fica aqui. Obrigado por ver esse vídeo até o final. Espero que você goste aí dessa surpresinha. E se gostou também do vídeo, deixa o seu like e comenta aí qual que desses gols é o mais bonito ou o mais importante e tal. Dá uma olhada aí, você vai perder um bom tempo, mas é feriado, né? E feriado, espero, como eu já disse, esteja tão lindo quanto o golaço do Apodi. Um abraço e até a próxima.